Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Lula, que deu uma entrevista para uma empresa estrangeira lá em Belém. Ele está lá em Belém para a COP30, e daí um monte de repórter estrangeiro, ele deu uma entrevista, e a primeira coisa que perguntaram, é lógico, foi da operação no Rio de Janeiro, como eu falei para vocês. O Lula estava achando que essa semana ia posar de estadista, que ia falar sobre COP30 e não sei o que lá. Primeira notícia, a primeira pergunta que fizeram foi sobre a operação no Rio, né? E aí ele mandou essa, que houve uma matança, que absurdo, mataram as vítimas da sociedade, os traficantes são vítimas, né? E mais do que isso, falou, olha só, está estudando dar assistência aos familiares dos mortos no Rio de Janeiro. E quando fala familiares dos mortos no Rio de Janeiro, não é dos policiais mortos, não. Aliás, os policiais mortos, a gente fez a vaquinha, que já está em 1.161.000 reais a vaquinha dos policiais, excelente notícia isso, mas ele quer ajudar a família dos bandidos mortos, as vítima da sociedade, vítima dos usuários. Vamos falar sobre isso daqui, porque isso aqui é ótimo pra gente, vocês sabem, né? Eu sabia que ia acontecer isso. O Lula ia ser pressionado, ele ia peidar pra esquerda, não tinha alternativa. Essa notícia foi sugerida por Quero Magnitsky no Boca de Sacola, Shadow Lord e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, houve uma matança, disse Lula, sobre mega operação. Tá aqui, ó. A dura realidade é que, em números de mortos, alguns podem considerar a operação um sucesso, mas do ponto de vista da ação estatal, acredito que foi desastrosa, disse o presidente, né? Então, olha só, o Lula saiu do ponto dele de conforto, né? Ele estava calado, sem falar nada, porque ele sabia que se ele for para o lado da esquerda, que a esquerda considera que foi um absurdo, foi uma matança, que matou, chacina, massacre, não sei o que lá, que absurdo, 121 vítimas da sociedade, e não sei o que lá, né? A esquerda, é lógico que achar essas coisas, todo mundo sabe disso, né? Mas o Lula sabe que, por outro lado, o pessoal do centro e da direita achou ótima a operação, todo mundo elogiou a operação, achou máxima e coisa e tal. Então o Lula sabe que isso é ruim politicamente para ele pro lado da esquerda. Mas, por outro lado, ele ir pro lado do centro, se fosse pro outro lado também, elogiando a operação e coisa e tal, ele ia ter problema com o pessoal da esquerda, né? E ele estava nesse momento se equilibrando ali, falando pouco, você viu que ele falou pouquíssimas vezes, o próprio Sidônio falou, não, porque ele não pode falar, que não sei o que lá, que, né, limitando, ele fez uma declaração que tem que ver, não sei o que lá, ou seja, ele não queria adotar um lado, porque ele sabia que qualquer lado que ele fizesse, ele tinha a perder. É por isso que esse tipo de coisa, essa pauta da segurança pública é muito boa. Essa pauta da segurança pública ajuda a direita e ferra com a esquerda. É igual a pauta da Palestina e de Israel lá nos Estados Unidos, que eu falei para vocês que ia ferrar com o Biden a pauta da Palestina e de Israel. Por quê? Porque a pauta da Palestina e de Israel é a mesma coisa. O pessoal do centro lá, mesmo a centro-esquerda americana, é muito pró-Israel, né? Os Estados Unidos, a maior parte da população, a ampla maioria da população americana é a favor de Israel, né? Mas a extrema esquerda é contra Israel. E o Biden ficou justamente nessa posição desconfortável, que se ele ia a favor do Hamas e dos palestinos ali, dos terroristas, ele desagradava a maior parte do centro. Por outro lado, se ele ficasse do lado de Israel, ele desagradava a extrema esquerda, né? E isso, você pode ter certeza, foi uma das coisas que prejudicou o Biden na eleição de 2024, né? E o Lula estava nessa situação aqui também. O Lula estava tentando se equilibrar, sem falar. O Sidônio falou para contenção, não falar muita coisa, porque sabe que vai dar merda, que não tem jeito, né? Mas não teve jeito. O Lula foi o que ele tinha que fazer mesmo, ele foi para a esquerda, né? É o que eu falo para vocês, o Lula tá favorecendo se manter na esquerda, porque ele já não tem tanta certeza assim de que ele vai ganhar eleição, né? Ele já sabe que tá difícil ele ganhar a eleição. Vocês repararam como é que a Bolsa subiu? A Bolsa de Valores no Brasil subiu pra caramba esses últimos dias aqui. Por quê? Exatamente porque o pessoal viu que a chance do Lula se reeleger diminuiu por conta dessa operação do Rio, e se a chance do Lula se reeleger diminui, a Bolsa no Brasil sobe, por motivos óbvios. A bolsa tá barata porque, pô, o Brasil tá na merda. Mas se o Lula cair ano que vem, o Brasil tende a melhorar, seja lá quem for o presidente, né? Eles estão falando muito em colapso do governo brasileiro e coisa e tal, mas e é verdade, a gente vai pagar muito caro por muitas décadas a lambança que o Lula está fazendo no Brasil nesse momento. Mas a verdade é a seguinte, já começa a recuperação, e no que começa a recuperação,
beleza, já é uma coisa, já é alguma coisa. Já estamos recuperando, né? Então, ou seja, à medida que aumenta a chance do Lula não ganhar a eleição, melhor para a Bolsa. E aqui agora o Lula não teve jeito, né? Enquanto ele estava só aqui no Brasil, ele se sentiu confortável de ficar no meio termo, de não falar nada, né? Mas aí chegou lá em Belém do Pará, imprensa estrangeira. O que ele ia falar para a imprensa estrangeira, né? A imprensa estrangeira é totalmente de esquerda, né? Aí ele se sentiu pressionado e falou, ótimo, lindo, essa entrevista do Lula é muito importante pra gente, não houve uma matança, mataram minhas vítimas da sociedade, o PT, o partido dos traficantes, mataram meus traficantes, vítima da sociedade, houve uma matança, olha só, aqui ó, classificou como uma matança a operação ali, né, aqui ó. O governo federal vai pressionar por uma investigação independente da mega operação policial que terminou com 121 pessoas mortas no Rio de Janeiro na semana passada, incluindo 4 policiais. É importante ver em que condições se deu. A ordem do juiz era para uma ordem de prisão, não para uma ordem de matança. E houve uma matança. Não, mas olha só, mas é o que eu falei para vocês, né? De fato, a ordem do juiz era para prender, mas os caras saíram com um fuzil. Você vai fazer o que na hora de enfrentar um monte de gente com fuzil? Você vai pedir, por favor, vai jogar uma pedra no pessoal? Não adianta jogar pedra em quem está com fuzil, meu amigo. Ainda mais um grupo enorme, né? A força que foi usada foi a força necessária. Tanto é que chegou a morrer policial também, meu amigo. Teve policial atingido nessa parada também, né? Então aqui, ó, a operação do dia 28 de outubro tinha como alvo a operação do CV, não sei o que lá. Cláudio Castro afirmou que as únicas vítimas reais foram os policiais mortos, alegando que todos os outros mortos eram criminosos, né? E já teve a lista aí, que eles botaram a lista com todas as pessoas que foram mortas, a indicação. E de novo, tem muita gente questionando, será que tem ficha criminal, que não tem ficha criminal? Mas tinha gente que não tinha ficha criminal, não sei o que lá. Gente, olha só, ninguém foi morto porque tinha ficha criminal, não. A pessoa que tem ficha criminal, primeiro que ela não necessariamente ela é culpada de alguma coisa. Segundo que, se fosse o caso, ela deveria ser presa, não morta, né? Então, essa é a situação, né? Ou seja, não é a ficha criminal que determina se a pessoa podia ser morta ou não. O que determina se a pessoa podia ser morta ou não é o fato dela ter enfrentado a polícia. A pessoa estava lá no meio da mata. O que as pessoas estavam fazendo no meio da mata com fuzil? Tinha um monte de fuzil com o pessoal, roupa camuflada, um monte de gente ali. O pessoal estava, de fato, querendo enfrentar a polícia. No que enfrentou a polícia, morreu, pô. Isso é esperado, né? Essas armas que o pessoal das facções tem aqui no Rio de Janeiro, embora sejam armas muito potentes, que chamam muita atenção, elas não têm uma precisão muito boa, são tipicamente armas velhas, não tem manutenção adequada, não tem o controle adequado, então você tem a chance, na hora que você enfrentar uma força policial, que bem ou mal tem as armas calibradas e coisa e tal, tudo certinho, a chance é pequena, né? Os caras se ferraram, né? Aqui, ó. A operação dos complexos do Alemão e da Penha destacou um cenário político complexo para o Lula, que tem tentado conciliar as preocupações com as violações dos direitos humanos com crescente apoio à repressão ao crime. Ou seja, esse é o problema. O Lula ele estava forçado, ele estava sem saber o que fazer. E acabou rifando o Sidônio, não teve jeito, teve que falar que é contra isso daí. Meus criminosos, meus traficantes, o partido dos traficantes apoia os traficantes. Tadinho dos traficantes aqui, ó. Aqui, ó, Lula disse que vai tentar uma perícia da Polícia Federal sobre a mega operação que ele chamou de desastrosa. A decisão do juiz era uma ordem de prisão. Vamos ouvir o Lula um pouquinho aqui. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação da morte, como é que foi feito. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança, e houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. O dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Ótimo, Lula, excelente. Pulou para um lado e pulou para o lado errado. Tá ótimo nisso daí, né? E, de novo, por que ele deu essa declaração aqui? Ele estava evitando falar sobre isso, ele não queria falar sobre isso não, mas a imprensa internacional pressionou ele, cara. A imprensa internacional, você sabe, é todo mundo esquerdista, todo mundo acha um absurdo que o Bukele faz lá em El Salvador.
Todo mundo contra o Milei, contra o Bukele, contra o Noboa, contra o Trump. E o Lula ficou. O Lula pulou para o outro lado. Evidentemente que ele ia fazer isso, né? Mas o pior não é isso não, aqui, ó. Governo Lula discute assistência a familiares de mortos no Rio de Janeiro, né? Então aqui, ó, ministra dos Direitos Humanos, a Macaé Evaristo. O pior que você sabe, né? Essa ajuda aos mortos lá no Rio de Janeiro seria com o nosso dinheiro, bicho. Exatamente, né? A gente doou aqui, ó, eu doei, você doou, todos nós doamos para ajudar os familiares dos policiais mortos. Os policiais mortos, conseguimos arrecadar até aqui R$1.161.000, aí graças à vaquinha feita pelo Flávio Bolsonaro. Parabéns ao Flávio Bolsonaro pela iniciativa. E já está, eu não sei se já está fechado, acho que está encerrada já, não pode mais fazer. Mas ele já falou que vai estar esperando só a liberação do dinheiro lá da vaquinha para fazer o repasse para os policiais. Então, uma ótima notícia isso daí, né? E no final das contas, para os policiais a gente fez. Agora o Lula quer fazer para os outros. E sabe o que é o pior? Se ele fizer com os outros, ele vai fazer com o nosso dinheiro. Vai dar dinheiro para a família de bandido que morreu no mato trocando tiro com a polícia porque ele acha um absurdo, que ele quer ajudar. E me diz se não é o Partido dos Traficantes esse cara. Isso é o Partido dos Traficantes, pô. O cara tá ajudando os coleguinhas dele, as vítimas, que ele acha que é vítima. Traficante é vítima. Ele disse isso abertamente, né? Então tá aqui, ó. Governo Lula discute assistência a familiares no Rio de Janeiro. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, tem manifestado apoio formal à união dos familiares e coisa e tal, né? E diante do impasse, o mais provável é que hoje a União não forneça assistência às famílias. Mas a avaliação que tal iniciativa deveria ser feita pelo governo estadual responsável por isso. Ou seja, pode esperar. Sabe o que vai acontecer, né? O Alexandre de Moraes, né, que lógico está juntinho com o governo Lula ali, um abraçando o outro, vai virar e vai obrigar o Cláudio Castro a fazer a indenização das famílias lá dos traficantes mortos, né? Olha o absurdo que vem por aí. Vamos ver como é que vai ser a posição do Alexandre de Moraes. Ele vai comprar mais essa briga para ajudar o Lula? Não sei, talvez compre, né? Eu sempre tive essa dúvida sobre a natureza da relação entre o Alexandre de Moraes e o Lula, né? Até que ponto o Alexandre de Moraes realmente apoia o Lula, até que ponto ele talvez, o Lula tenha algum gancho com ele, né? Alguma coisa ruim que possa usar para pressionar o Alexandre de Moraes. Vamos ver o que vai resultar disso daqui. Agora, que é um absurdo o Lula e o governo do Lula quer ajudar os traficantes, quer dar dinheiro para os traficantes. O nosso dinheiro, porque, né? Dinheiro do governo vai acabar sendo o que você pagou de imposto, né? E aí por isso que eu falo para vocês, né? O Lula fica pagando aqui influenciadores, um monte de influenciador pago, não sei o que lá. Ele não percebe o tamanho da lambança que é isso daqui, meu amigo. Você pode se preparar. Isso daqui não tem como você sair incólume nisso daqui. Ele vai se ferrar completamente por causa disso. Porque isso divide o eleitorado dele. O pessoal do centro, o pessoal que não é esquerdista radical, achou lindo isso daí. É só você ver as pesquisas, achou lindo essa operação do Cláudio Castro lá com os traficantes. Ninguém gosta de traficante, ninguém gosta de criminoso, né? Aí o Lula fica nessa aí, pegou o lado dos criminosos. Achei lindo. Parabéns, Lula. Obrigado, ajudou a gente. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.